Fala galera viajante, tudo bem com vocês? Aqui é o Marquinho e estamos no canal Marquinho pelo Mundo. Hoje o nosso tema vai ser planejamento da volta ao mundo. Uma viagem de volta ao mundo, você precisa se planejar antes, você precisa aprender tudo o que tem a fazer durante esse caminho longo. E hoje nós vamos falar sobre as finanças. Então, antes de tudo, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e após a vinheta a gente já começa com várias dicas e muita coisa interessante. Bora! Começando agora no nosso planejamento, parte 2, que são as finanças. Finança é o quanto você quer gastar, o quanto você vai gastar na sua viagem. É muito importante, porque, imagina, você se planeja para gastar um tanto na viagem e quando você está no meio da viagem, você já gastou tudo aquilo, bate o desespero. Então, o planejamento é a melhor forma de tudo bater, dar certo. Primeira coisa que nós temos que definir é o estilo de viagem que a gente vai querer ter. Eu dividi em 3 pontos e eu vou abordar os 2 primeiros. O primeiro ponto é uma viagem econômica, uma viagem de mochilão. Uma viagem que você vai ficar em hostel, vai fazer a sua comida, vai conhecer a cidade em si, vai conhecer os pontos turísticos. É uma viagem que você vai gastar pouco. A segunda viagem eu coloquei como intermediária. É uma viagem que você já fica ora em casas, você aluga a casa para poder lavar sua roupa, e ora você fica em hotéis um pouco melhores, hotéis 3 estrelas, dependendo do valor 4 estrelas. É uma viagem que às vezes você fica num hotel mais luxuoso algum dia, porque você quer ter essa experiência. Então é uma viagem intermediária. E também existe uma viagem de luxo, uma viagem 5 estrelas, que essa, o custo, o céu é o limite, né? Então essa eu não vou abordar, porque é uma viagem que, quando a pessoa vai fazer esse tipo de viagem, essa pessoa, ela pode gastar o que quiser, é uma viagem ilimitada. Então vamos abordar os 2 primeiros pontos. O primeiro gasto que você vai ter seria a hospedagem. A hospedagem, eu fiz uma pesquisa recente e, antes de tudo, todos os valores eu vou colocar em dólares, porque a nossa querida moeda real, ela oscila demais, então não podemos levar como referência. Os hotéis. Se você vai numa viagem de mochilão, se você vai sozinho, a média de gasto que você vai ter com hospedagem é de 10 a 20 dólares por dia. Alguns lugares você vai gastar menos, outros vai gastar mais. Então você tem que avaliar também se o hostel oferece café da manhã e também a estrutura do hostel, se ele está bem localizado. São as variáveis que você tem aí. Se você vai fazer uma viagem intermediária, a pesquisa que eu fiz ela é muito interessante. Porque assim, os hotéis 2 e 3 estrelas com café da manhã, para um casal, eles giram em torno de 70 a 80 dólares a diária, o que daria de 35 a 40 dólares por pessoa. E dependendo dos lugares que você for, tem hotéis 4 estrelas, que são assim, hotéis top, que tem piscina, o café é diferenciado, ficam localizados, colados no centro. Esses hotéis aumentam às vezes 10 dólares, 5 dólares por pessoa. Então essa pesquisa de hospedagem, ela é muito interessante. Sempre veja, perca um tempinho já para analisar o hotel que você vai ficar, porque a diferença pode ser muito pequena. Alimentação. Como eu já comentei no outro tópico, que a gente gasta muito com água, a gente gasta muito com comida, e isso é uma variável muito grande numa viagem de volta ao mundo.
O que eu pesquisei foi em alguns lugares, principalmente na Europa, que aparece mais fácil. Se você for comer num fast food como o McDonald's, tem algumas outras redes que são até um pouco mais baratas, você vai gastar em média 7 a 10 dólares. E, inclusive, se você for num restaurante para comer um PF, você vai gastar nessa média de 10 dólares. Uma coisa que é mais barata é você cozinhar e fazer a sua comida. Para quem fica em hostel, se tiver uma estrutura com cozinha, é ótimo. Já numa viagem intermediária, esse tipo de viagem é o que eu estou muito interessado em fazer. É uma viagem que eu vou ficar hora em hotéis e hora em residências que eu pretendo alugar. O que acontece nesses casos, eu vou fazer viagens que eu ficar em hotel, eu vou geralmente fazer uma refeição muito legal no dia, sair para jantar ou fazer um almoço interessante. E aí, na semana que eu decidi ficar em alguma casa, em apartamento, aí eu vou fazer a minha comida, mas eu também vou ter umas 2 ou 3 experiências naquele país para sair para jantar ou para sair para um almoço legal, porque tem muita coisa boa assim que é referente à alimentação. O que eu vi mais ou menos, um almoço para o casal com sobremesa ou refrigerante ou suco, sai em média 40 dólares para o casal. Já o jantar, um jantar também médio, você não vai colocar um restaurante top, você vai gastar 50 dólares em média para o casal. Isso também é jantar com entrada, o prato principal é uma sobremesa. Transporte. Transporte desde o momento que a gente sair daqui do Brasil, desde o momento que você sair do seu país, você tem que calcular o seu transporte. Vai ser avião, ônibus, trem, de repente você vai pegar uma locação de carro, um ferry boat, você tem que calcular tudo isso. O que acontece nesse caso é que o transporte ele afeta muito o custo na volta ao mundo se ela for pequena, porque você vai fazer percursos maiores, menos países, e esses percursos às vezes são caros. Uma coisa que eu fiz de pesquisa, na Europa, se você for viajar de trem, é mais caro do que se for viajar de ônibus. Eu acho interessante você pesquisar, já fazer todos os cálculos, e uma dica muito interessante que eu estou usando na minha volta ao mundo. Quando eu for comprar essas passagens todas, eu vou comprar a passagem de ida de avião para o primeiro país, e a passagem de retorno, eu pretendo, comprando tudo com cartão de crédito, eu pretendo ter as milhas para fazer um último trecho, que é um trecho muito caro, que seria de Auckland, na Nova Zelândia, até o Chile. Esse trecho é muito caro. Eu estava pesquisando aqui, ele estava dando em torno de 550 dólares. Então, para você ver, se você comprar com o cartão de crédito, você ainda consegue milhas e consegue um trecho ou até mais trechos gastando no cartão de crédito e ganhando milhas. Passeios. Os passeios, eles também têm uma relação muito forte com o gasto que você vai ter na sua volta ao mundo. E acima de tudo, quando você definir o país, você já faça a pesquisa, o que conhecer, coisas interessantes, parques. Às vezes você quer conhecer parques de diversões em toda a sua volta ao mundo, não quer perder nenhum. Então já veja, porque esses parques eles são caros. Se você tem interesse mais em conhecer a cidade, o centro histórico, nossa, sua viagem vai ser muito mais barata. O que eu indico para os passeios é você separar o dinheiro dos passeios. Por exemplo, eu quero nadar com baleia. O único país que tem esse passeio, acredito eu, não sei se eu estou errado, é em Tonga. E esse passeio acho que custa 200 dólares.
Então, são passeios mais caros, só que você consegue se programar, fala, olha, eu quero esse. E ainda coloca mais um pouquinho, porque sempre aparece alguma coisa diferente. Se planeje para deixar um pouquinho a mais, porque afinal uma viagem de volta ao mundo, você vai para lugares que talvez você nunca mais vá, então você vai perder uma experiência. E, por último, os custos extras que você pode ter na sua viagem. Como custos extras nós temos, primeiro, se você quer comprar algum souvenir. Segundo, você pode ter alguma peça de roupa, ou, por exemplo, uma Havaianas. Você leva uma Havaianas, você vai ficar 100 dias viajando, é capaz dessa Havaianas estourar, você vai precisar comprar outra. Roupa que você pode esquecer em algum hotel e depois o resto da viagem você vai precisar repor. Isso acontece mesmo. E o que é mais imprescindível, que é o seguro viagem. O seguro viagem, eu fiz um cálculo, mais ou menos você vai gastar para uma viagem de 150 dias de volta ao mundo, que daria 5 meses, você vai gastar em torno de R$3.000. Um seguro viagem razoável. Isso eu acredito que mesmo quem vai fazer um mochilão, precisa fazer um seguro viagem. Então, galera, e após isso tudo, o veredito é: uma viagem de mochilão, você vai gastar em média 60 a 70 dólares por dia, num mínimo de viagem de 4 meses. Uma viagem intermediária, você vai gastar em média de 120 a 130 dólares por dia. Isso foi mais ou menos o meu cálculo, eu vou deixar até na descrição o que eu fiz. Lembrando que não inclui os passeios, que são passeios mais caros, diferenciados, isso tudo. Você vai fazer a pesquisa dos países que você vai e você vai ver os lugares que você tem interesse. Às vezes você quer ir numa vinícola, às vezes você quer ir no parque, isso tudo você coloca esses gastos à parte. Mas é isso, pessoal, para quem já está começando a fazer suas pesquisas, veja que não foge muito disso não, e para quem vai fazer a viagem de luxo, ó, orgulho, hein? Então é isso aí, espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar esse planejamento de viagem de volta ao mundo. Valeu, galera!